Então, é um grande prazer receber a doutora Adriana Poma nesse ciclo de seminários da Sociedade Brasileira de Biofísica de 2020. A doutora Adriana tem uma larga experiência nessa área de drug delivery, e uma coisa que eu gosto muito da carreira da Adriana é que ela misturou a química, a farmácia, a física, os métodos todos, né, que eu acho que é um tanto do que ela vai contar para a gente hoje, nessa fala dela sobre reações interfaciais em água para funcionar nanocápsulas poliméricas para direcionamento de fármacos. E a Adriana fez a carreira dela toda lá na Federal do Rio Grande do Sul. Mentira, porque depois ela saiu para o doutorado, foi fazer o doutorado na Universidade René Descartes, em Paris 5, na França, e ela tem uma larga experiência de pesquisa, é professora titular pela Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é convidada na farmácia, também lá na Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma publicação extensa e de altíssima qualidade, além dos artigos científicos, depósito de patente, licenciamento de patente, que também não é tão comum na área, e mais incomum ainda, e que eu morro de inveja, é que ela tem 7 produtos tecnológicos que conseguiu colocar no mercado, mas isso tudo é uma inveja branca, viu, Adriana? É só para dizer que é muito bom ter você aqui com a gente. A Adriana é professora, é pesquisadora 1A do CNPq, né? E tem um grupo de pesquisa que realmente é de destaque, né? Teve financiamentos, INCT, vários outros, e vocês vão ver que ela passeia bem por algumas áreas que interessam a gente aqui na biofísica. Faz tempo que a gente estava já com a intenção de trazê-la para alguma reunião da sociedade, e é um grande prazer que tenha dado certo agora. Então, passo a palavra. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Nida, agradecer à sociedade também por essa oportunidade. É muito gratificante a gente poder conversar com os colegas um pouquinho sobre aquilo que a gente desenvolve, né, e desenvolveu nos últimos tempos, né. E realmente eu vou falar um pouquinho sobre as nanocápsulas que a gente desenvolveu na virada do século, na verdade, e acabou renomeando ela um pouquinho lá por 2009, porque ela tem umas características únicas, né? Mas o seminário de hoje mesmo é sobre a funcionalização de superfície dessas nanocápsulas. Eu vou fazer, então, compartilhamento de tela. Uhum. Enquanto isso, eu aproveito primeiro para receber os participantes e lembrar que todo mundo, durante a fala, pode fazer perguntas pelo perguntas e respostas ali, QIA, que tem aí embaixo, ou mesmo no bate-papo e direcionando questões que a gente vai coletando para, então, apresentar para a professora Adriana no final. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Então, Fica tá bem bom. assim? Fica bem assim a minha tela? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vou falar então das reações interfaciais em água para funcionalizar as nanocápsulas poliméricas destinadas ao direcionamento de fármacos. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma retomada de conceitos, porque a gente fala em nanomateriais, em materiais nanoscópicos, em nanoestruturas, né? Então, eu particularmente, justamente porque tenho meu background em química, e olhando um pouco mais especificamente para cada um dos materiais, eu achei por bem que a gente poderia dividir esses nanomateriais e as nanoestruturas, considerando a sua formação na escala nanoscópica por ligações químicas ou por interações eletrostáticas. Então, aqui no ponto A, né, nesse quadro A gente tem os dendrímeros fullerenos, nanotubo de carbono e assim por diante, mas o que a gente está relacionando aqui? Os nanomateriais que a estrutura nanoscópica ela é estabilizada por ligações químicas. E aqui em B, a gente tem moléculas que têm suas ligações químicas, mas a nanoestrutura é formada e estabilizada por interações eletrostáticas, das mais variadas, né?
Então, a gente pode ter íon dipolo, pode ter dipolo-dipolo, né? A gente pode ter dipolo instantâneo, inclusive, né, por forças mais lipofílicas. Mas o que a gente tem em comum entre essas aqui, que são os lipossomas, nanocápsulas, emulsão e tal, é que a identidade química da primária dessas partículas, emulsões, etc., são materiais moleculares, e a estrutura é formada pela interação entre essas moléculas. Então, aqui também tem as micelas poliméricas, né, nanosferas, que são matriciais poliméricos, né, cápsulas têm um núcleo e uma casca que tem identidade química diferente, e assim por diante. Então, falando das nanopartículas biodegradáveis, a gente pode fazer uma classificação dos carreadores lipídicos e dos carreadores poliméricos. Então, dentre os poliméricos, aqui eu omiti as micelas poliméricas, mas elas também podem se encontrar aqui. A gente tem basicamente nanocápsulas e nanosferas, tá? E entre os lipídicos, a gente tem lipossomas, nanopartículas lipídicas sólidas e carreadores lipídicos nanoestruturados. Então, a tal nanocápsula que eu estava falando para vocês, a gente acabou nomeando ela nanocápsula de núcleo lipídico. Por quê? Porque ela tem um organogel aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês a caracterização, como foi feita, e tem uma parede polimérica. Então, ela se assemelha a carreadores lipídicos nanoestruturados por ter um núcleo que tem uma mistura de lipídios. Aqui tem sólidos e líquidos, mas ela também se assemelha a uma nanocápsula porque ela tem uma barreira difusional que é formada pela parede polimérica. E claro que como esse polímero é insolúvel na fase interna e na fase externa, ele é hidrofóbico, porque a fase externa é água. E o que a gente faz, então, é revestir essa interface com tensoativos não iônicos, né, para que a gente possa ter uma biocompatibilidade e também evitar a agregação dessas cápsulas em função do tempo, ou pelo menos retardar a agregação em função do tempo. Como é que são preparadas? Bom, esse método ele foi desenvolvido na década de 80 do século passado pela TNFSI, na França, né? E ele envolve, então, um solvente orgânico miscível em água, que contém os materiais todos, o polímero, o solvente, o tensoativo, o óleo, que é o núcleo, né? O núcleo das cápsulas, e fármaco. E aqui, então, a gente fez essa diferença em relação ao que a TNFSI teria feito, né, nos anos 80 do século passado. A gente colocou aqui um tensoativo que é o monesserato sorbitano, e ele acaba formando o organogel com esse óleo, que é um triacilglicerol de cadeia média, ou de cadeia C8-C10. Então, essa fase orgânica, ela é injetada dentro da fase aquosa. Aqui, o importante é que a gente precisa uma difusão da cetona na água, que abandona a fase lipofílica e acaba que essas nanocápsulas se autoestruturam, né? Elas se autoestruturam nesse momento. Então, logo em seguida, a gente já tem as nanocápsulas um pouco inchadas ainda, porque a gente ainda tem solvente. E aí, de repente, a gente leva para evaporação a pressão reduzida, elimina a cetona, elas contraem, e aí a gente tem a concentração, né, da formulação para chegar numa concentração adequada de fármaco. Então, se o fármaco é bastante solúvel na fase dispersa, a gente pode até concentrar menos, mas quando ele é pouco solúvel na fase dispersa, a gente tem uma saturação né, em baixa concentração, a gente acaba concentrando um pouco mais. Opa, desculpa. Normalmente, a gente concentra 5 vezes o volume de água inicial que a gente colocou para fazer a formulação. E aí a gente tem a formulação de nanocápsulas. Então, aqui tem os dados, né, que eu estava falando para vocês, que então a gente tem a distribuição de diâmetros, né? Aqui a gente fez nesse artigo a gente fez uma otimização da formulação, colocando exatamente, então fizemos gradiente de densidade e alguns outros testes para justamente
fazer a proporção, né, determinar a proporção de cada material para que não sobrasse polímero formando esferas, para que não sobrasse óleo formando emulsão, para que não sobrasse monosserato sorbitano formando essas dispersão de tensoativo, né, que estaria recoberta com polisorbato 80. Né? Então, a gente fez, nesse artigo aqui, a otimização, chegando a uma proporção mais ou menos de 1:2 polímero fase interna, e na fase interna a gente tem uma proporção de, acho que é 3:1 de óleo e monosserato sorbitano. Mais ou menos isso. E aí a gente depois, mais adiante, que eu não vou mencionar aqui os dados, a gente fez também uma determinação da proporção de polisorbato 80 e a gente viu que é 1 de monosserato para 2 de polisorbato, a proporção ideal para manter essa interface bem revestida e essa formação cineticamente estável, né? Estável, a formação cineticamente estável. Então, aqui nesse artigo de 2001, a gente usou a técnica de DSC para mostrar que esferas, ou seja, aquelas formulações preparadas sem o óleo, apenas com polímero monosserato e polisorbato 80, a gente tem 2 picos de fusão, aqui por volta de 50 e poucos graus, que é correspondente à fusão do monosserato sorbitano e à fusão da parte cristalina do polímero, que é a PCR. Quando a gente faz as cápsulas, a gente tem um mínimo aqui de fusão, quase nada, de um dos picos que sobrou, e simplesmente esse pico aqui, que é a fusão da poliabsorção platônica. Esse pico aqui, a fusão, claro, a gente vem aqui, né, a gente resfria, e aí vem para o aquecimento. Então, aqui é a fusão do óleo. E a gente observou que esse óleo tinha um deslocamento. Por quê? Porque justamente estava interagindo com o monosserato sorbitano. E aí a gente fez, em 2006, corroborou esses dados, fazendo uma comparação de cápsula, esfera, nanoemulsão e nanodispersão, mostrando que esfera e nanodispersão têm umas estruturas de 6 nanômetros que são correspondentes a micelas de monosserato sorbitano. Enquanto que na cápsula e na emulsão a gente perde essa estrutura, e aí corrobora com os achados aqui do DSC. Então a gente fez esse desenho aqui, né, para ilustrar justamente o modelo de estrutura das cápsulas de núcleo lipídico. Tá? Elas são chamadas de cápsulas de núcleo lipídico porque simplesmente a gente verificou que, além da barreira difusional do polímero, a gente tinha uma barreira difusional também dependente da concentração de monosserato sorbitano na cápsula, fazendo com que a gente tivesse esse organogel, né? A gente fez ensaios de viscosidade, mostrou, né, num artigo de 2009, né, que realmente a gente tinha essa barreira difusional, e a gente fez, com base nesses resultados, esse modelo de estrutura. Então, aqui a gente conseguiu, em 2017, essa foto aqui mostrando que realmente a gente tem uma estrutura core shell, né? E, em 2013, a gente mostra o revestimento do polisorbato 80 nas estruturas de nanocápsulas. Em paralelo, a gente tinha feito um trabalho aqui de micropartículas mostrando que a gente pode fazer vesículas interagindo lecitina com quitosana. E aí a gente fez, né, uma série de estudos dessas vesículas e tal, e até tem umas aplicações, mas o que eu queria falar mais precisamente é o que a gente fez com a quitosana em micropartículas. Tá? Então a gente pegou a quitosana, fez uma aspersão por spray dry e formou micropartículas para absorção de ciprofloxacina. E aqui o que a gente fez foi usar somente quitosana, e quitosana coordenada com metais, diferentes íons metálicos. Tá? E aí a gente descobriu que a gente podia captar melhor a absorção do ciprofloxacino quando a gente tinha esses metais. Então, com esses resultados e com a ideia em mente de que a gente poderia, quem sabe, funcionalizar
a superfície das nanocápsulas, a gente pensou que a gente, né, em colocar na interface, além do polisorbato 80, colocar lecitina, e aí recobrir com quitosana, e aí poder usar um complexo organometálico para funcionalizar essas cápsulas. Então, a gente né, pensou em fazer as reações interfaciais usando a lecitina, né? Então, o primeiro passo é aquele que eu falei, formação das nanocápsulas, e aí a gente adiciona uma segunda fase orgânica aqui nesse contexto e coloca a lecitina em etanol, coloca essa solução na primeira fase orgânica, que é em acetora, faz as duas uma injeção em água e obtém as cápsulas. No segundo passo, a reação de recobrimento com quitosana. No terceiro passo, ligação do íon metálico com a quitosana. E o quarto passo é a ligação de um determinado ligante, que é o nosso de interesse de funcionalização, a decoração de superfície das cápsulas, e vai ser coordenado nesse metal. Então, aqui nesse estudo de 2016, nós demonstramos que a mistura de polisorbato 80 e lecitina, aqui a nossa lecitina tem 75% lecitina, porque a gente não quer fazer lipossomas, porque lipossomas a gente faz com lecitina 99%, né? O que a gente precisa aqui é um recobrimento com a lecitina 75%, que traz consigo aí algumas substâncias que são aniônicas. Então, eu vou ter da própria lecitina o N+, eu vou ter o fosfato para poder interagir com a parede polimérica e poder interagir com a quitosana. E a quitosana depois vai interagir com o íon metálico e a coordenação do ligante. Então, aqui a gente observou que nós tínhamos dois tipos, né, desse sombreamento mais escuro aqui no meio dessas micelas. Tá? E aí o meu aluno, o Rodrigo C., ele simplesmente mapeou essas interfaces juntamente com um colega meu que é mais especialista nessas imagens de microscopia. E eles obtiveram, então, justamente esses perfis de distribuição, mas a média geral, né, desses recobrimentos é de 18 nanômetros. Então, a gente viu, né, que essas estruturas provavelmente correspondem às de lecitina e de polisorbato 80, né, na interface, e a gente passou ao passo seguinte, que era revestir com quitosana. Para a gente saber se a nossa estrutura era concêntrica, nós fizemos, então, a síntese de um corante fluorescente que tem uma fluorescência por transferência fotônica aqui, então ele tem todo esse conjugado aqui que vai emitir, né? Então, a gente usou esse ponto aqui para ligar C8, por quê? Porque a gente tem o triacilglicerol C8C10, então isso aqui ficaria interagindo no núcleo, né? A gente ligou a rodamina B numa terminação OH da polietrancaplactona, certo? E aí a gente tem a parede polimérica com a emissão da rodamina. E a gente fez uma série de reações aqui para chegar à substituição desse iodo aqui, né? Então nessa posição aqui, com alguns NH2 da quitosana, e aí a gente faz laranja de crisdina aqui, né, butil, derivado butil, que vai estar aqui na interface recobrindo a nanocápsula. Se a gente tiver domínios diferentes, né, que não sejam concêntricos, a gente vai ver essas emissões isoladas. Se a gente tiver todas essas camadas concêntricas, a gente pode agregar essas partículas numa lâmina, né, e observar por microscopia confocal e fazer, né, uso de 2 em 2 canais, e a gente pode ver as cores secundárias, as cores blues secundárias formadas
né, emissão de 2 em 2, né, analisado 2 em 2 corantes. Então, aqui a gente fez análise da formulação com as suas emissões, né, e aqui só para a gente lembrar que vermelho, azul e verde tem as cores luz magenta, né, secundárias, magenta, ciano e amarelo. Tá? Então, a gente fez a gente agregou no vidro, né, a gente raspou uma lamínula sobre a lâmina, contendo a formulação líquida, e a gente fez, então, esse agregado, a gente fixou esses agregados na lâmina, e fez, então, análise, e obtivemos no mesmo local, né, analisado 2 a 2 os corantes, o ciano, magenta e amarelo. Então, isso a gente publicou em 2017, mostrando que a gente tem realmente essa estrutura concêntrica. Então, a gente fez as etapas 1, 2, 3, 4, com um modelo de fenilalanina, um aminoácido homoligante, e fizemos também com a nossa proteína, a bromelina, que era nosso interesse. A gente vê aqui que tem um leve aumento do diâmetro médio, porque realmente não há agregação das partículas, a gente tem simplesmente uma funcionalização de superfície. Fizemos análise de infravermelho também, aqui com a ajuda do meu colega Vladimir, da Química Inorgânica, do Instituto de Química, que nos ajudou a fazer derivadas dos espectros, para justamente conseguir mapear as bandas necessárias para que a gente identificasse onde estava ligado cada um desses elementos. Então, a gente vê, pelo modelo, a partir dos dados de infravermelho, que o zinco mais 2, que foi o íon que a gente usou aqui, a gente usou acetato de zinco nessa reação interfacial, e a gente tem uma ligação covalente com o nitrogênio e a coordenação formando o quelato aqui com a função carboxílica da fenilalanina. A gente também fez imagens de microscopia, né, e conseguiu ver que no caso da fenilalanina, a gente tem uns clusters aqui na superfície, comparado com a superfície não funcionalizada, somente recoberta com quitosana, e esses clusters têm 20 nanômetros. E de bromelina, eles têm 35 nanômetros. Aí a gente fez uma curva de viabilidade celular aqui da bromelina, né? E a gente viu mais ou menos a concentração necessária para, desculpem aqui, 100 microgramas por ml. Tá? Aqui, 100 microgramas por ml. Então, a gente fez a análise das formulações, né, contendo a fenilalanina e contendo a bromelina como ligantes, né? Comparamos com a coordenação zinco-bromelina, né? Fizemos algumas comparações, e a gente viu, então, que a viabilidade celular era... a gente tinha um efeito pela ligação da bromelina nas nanocápsulas, né, como funcionalização de superfície, a gente usou uma dose 160 vezes menor do que a usada no tratamento da solução de bromelina. Certo? Então, aqui o modelo, a nossa cultura celular é MCF7, né? E a gente ficou bastante contente com o resultado. Então, a gente passou por um estudo com RGD e funcionalizamos, então, a superfície com RGD e encapsulamos doxorubicina nas cápsulas. Então, aqui é o perfil de distribuição de diâmetros e a caracterização físico-química da formulação. A gente vê aqui, claro que é mais 13, porque a gente tem a quitosana, mas também não é tão alto o potencial zeta, porque a gente tem o polissorbato 80 ainda na superfície, né? Então, a gente tem um mecanismo de estabilização baseado tanto em repulsão eletrostática quanto em impedimento estéreo do polissorbato. Tá? Por isso que a gente consegue uma boa estabilidade cinética dessas formulações, mesmo com um potencial zeta relativamente baixo, comparado com aquilo que a gente vê na literatura, que tem que ter mais de 30 e tal, quando o mecanismo é apenas baseado
em repulsão eletrostática. Então, aqui a gente fez também NTA, né, para ver, para medir o número de partículas por ml também. Aqui, só para constar, ontem eu estava numa outra conferência e houve até uma discussão sobre a precisão, exatidão do NTA para a gente determinar a concentração de partículas nas formulações. A gente já fez várias comparações com turbidimetria e a turbidimetria com validação de metodologia, faz 3 linearidades, etc., e faz, né, a comparação com o NTA, e a gente chegou em resultados muito similares. Então, assim, se vocês tiverem dúvida um pouquinho sobre a concentração medida por NTA, façam uma curva no NTA e vejam se vocês vão ter sistematicamente, né, concentrações correspondentes à diluição que vocês estão imprimindo nessa curva, né? Então, se vocês têm dúvida, é só fazer, né, testar a diluição e ver se vocês estão recuperando aquilo que vocês estão pensando que seria o valor da concentração. Outra questão interessante aqui que a gente pode transformar, a gente, acho que foi nesse artigo aqui mesmo dessa minha aluna, não foi no de 2017, Michele Antonov, 2017, a gente fez o seguinte, a gente pegou esse valor em nanocápsulas por ml e a gente transformou em micromolar de nanocápsulas. Como? Porque a gente pega número de Avogadro, então a gente tem 6,02 vezes 10 na 23, são unidades de cápsulas, né? Então, se eu tenho em 1 ml 6,2 vezes 10 na 11 partículas, né? Se eu tiver 1 mol de cápsulas, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Então, a gente faz uma regra de 3 e pode saber em 1 ml qual o número de mols de nanocápsula que a gente tem nesse ml, né? Nesse volume. E aí, depois a gente transfere lá, a gente faz uma correlação para fazer o número de mols por litro, e aí a gente pode simplesmente expressar a concentração em molar, micromolar, minimolar, o que quiser, né? O que é interessante, porque a gente usou essa conta para fazer, para fazer justamente esse cálculo aqui. Como a gente fez a determinação experimental da concentração de RGD, que é 843,64 micromol por litro, a gente fez essa transformação aqui do número de nanocápsulas por litro, e a gente chegou que 94% foi a eficiência de complexação da RGD na superfície, o que corresponde a 77.300 moléculas por cápsula. Então, aqui estão os dados que a gente fez em cultura MCS7 e de glioblastoma, então é câncer de mama e glioblastoma, e a gente tem aqui as imagens da captação por microscopia confocal. Obviamente que quando tem RGD e como o glioblastoma expressa mais essas integrinas, onde vai ter essa ligação do RGD, a gente tem maior intensidades aqui e, por consequência, também 72 horas de incubação, a gente vê que a gente tem maior efeito no histograma pretinho, é a formulação que tem RGD na superfície. O controle aqui é a fenilalanina com doxorubicina na cápsula, e aqui a solução de doxorubicina, cloridrato de doxorubicina. Então, na sequência, a gente fez um estudo com o metotrexato. Então, a gente queria saber se existiria diferença se o fármaco está dentro da cápsula ou se ele está na superfície funcionalizado. Então, a gente fez, para poder fazer isso, a gente fez também um derivado de metotrexato, que é o dietiléster, tá? Para a gente fazer a comparação dele funcionalizado com ele encapsulado, e aí a funcionalização de superfície aqui é a fenilalanina, que não tem a atividade. E aqui a gente usou metotrexato por dentro e por fora da cápsula, certo? Então, aqui está o esquema de como a gente fez, né? Como incubou, como é que foram as reações interfaciais, né? Então, onde a gente não tinha
o ligante para colocar, a gente diluiu com água para ter o mesmo número de cápsulas por ml em todas as formulações para fins comparativos. Tá? Então, aqui a captação em modelo de queratinócitos e modelo de MCF7, e a gente vê aqui como é interessante, né, a formulação aqui vermelha é a que tem a fenilalanina e o derivado de metotrexato encapsulado. A azul é a que tem metotrexato por dentro e por fora, né? Então está encapsulado e funcionalizado. E aqui a gente tem, desculpe, eu estou enxergando mal. Aqui a azul é a que tem o derivado de metotrexato, de etiléster de metotrexato, e a verde é a que tem metotrexato por dentro e por fora da cápsula. Então, aqui também os ensaios comparando esses dados, né? Então, aqui as formulações 7, 8, 9, né? Que são interessantes a gente ver. Então, a gente teve aqui, quando a gente tem funcionalizado e encapsulado, foi a menor viabilidade observada. E a gente pode ver a segurança dessa formulação, né? Aqui nesse estudo, a gente fez a ligação de laronidase na superfície das cápsulas, porque a laronidase é usada para tratamento da mucopolissacaridose tipo 1. Então, a gente tem aqui a formulação, distribuição do tamanho. Isso aqui é em master size, ou seja, a gente não tem nenhuma agregação microscópica aqui, né, isso que está dizendo. A gente fez aqui a atividade enzimática, e aqui a gente mostra que a enzima na superfície das cápsulas ela tem maior atividade. Fizemos a captação, mecanismos de captação, né? E fizemos também em vivo a biodistribuição da laronidase. Então, aqui a gente tem a laronidase em preto e a laronidase funcionalizada nas cápsulas em cinza, né? Então, aqui a gente tem, infelizmente, a gente não quantificou aqui, né, no sistema nervoso central diferenças, né? Então, a gente não teve grande penetração aqui, infelizmente, porque era algo que a gente estava buscando também. Mas, já pelo que a gente vê aqui, a gente vê 4 e 24 horas, né, 4 e 24 horas, dá para comparar bem a atividade da nossa formulação. Então, nosso último exemplo aqui, a gente fez essa funcionalização para ligar o SCFV da anti-LDL eletronegativo, e a gente fez nesse estudo uma otimização também para saber qual a concentração de íons metálicos a gente poderia colocar e qual a concentração do ligante que a gente deveria usar. Então, a gente conseguiu determinar que abaixo da concentração de revestimento de monocamada, a gente tem agregação, isso aqui é PCS, então a gente começa a ter esse desvio para a direita da curva, mostra nitidamente a agregação, e a gente vê em fotos de microscopia também bastante agregado, né, nas cápsulas, e quando a gente consegue completar uma monocamada, a gente tem de volta o perfil como antes da funcionalização. Então, a gente fez o teste ELISA também para comprovar que estava funcionando, né, depois da funcionalização de superfície. A gente também fez aqui por PCS, né, simplesmente uma formulação que ela é somente diluída, né, uma formulação que foi reage com LDL nativo e a formulação que reage com LDL eletronegativo. Então, a gente tem um leve aumento do diâmetro médio, né, que realmente é responsável esse resultado pela ligação que é confirmada aqui pelo teste ELISA.
E aqui foi o teste de... Né, a gente fez um ensaio em vivo, mostrando que essa formulação é capaz de inibir a progressão de placas ateroscleróticas, né? E a gente ficou bastante contente porque a gente viu que esses resultados foram bastante promissores, mostram que realmente essa cápsula ela pode inclusive ser utilizada e quem sabe, né, em futuros trabalhos a gente possa chegar mais além do que os ensaios pré-clínicos. Então, como conclusão, a gente tem um processo simples, né? Não simplesmente uma montagem da cápsula e as reações interfaciais em água, né? É flexível o processo porque a gente pode simplesmente ter a cápsula e funcionalizar, então pode funcionar como um kit, que a gente tem a cápsula até a quitosana, depois tem a solução do metálico e a solução do ligante. A gente pode trocar o ligante conforme o que a gente precisar de funcionalização. Então, isso abre, né, uma tecnologia, um desenvolvimento de uma plataforma que nos possibilita decorar essas nanopartículas, e a gente pode pensar também que pode decorar outras nanopartículas de materiais orgânicos, né, similarmente, né, essa estratégia que a gente usou, né, e simplesmente a gente pode também pensar em múltiplas funcionalizações nas nanocápsulas. Tá? Então, eu queria agradecer o convite novamente. É um prazer para mim aqui estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Liliana. Então, estamos agora abertos para perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Oi, Neida, eu posso começar? Pode. Adriana, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. A palestra é sempre muito interessante, a gente aprender coisas. Na verdade, são duas coisas que eu estava um pouco interessado. Quando você mostrou aquela análise do NTA, que você compara o número de partículas por unidade, uma coisa média, claro, me chamou a atenção o número alto de partículas que você encapsulou, da ordem de 70 mil ou 700 mil, não me lembro agora o valor. 77 mil. 77 mil. Não, eu não encapsulei, eu funcionalizei. Ah, tá. Porque o que eu queria saber era justamente a razão entre essas partículas e os seus compostos lipídicos, por exemplo. Você estava próximo de uma razão, uma molécula para 10, uma para 1, uma para 100? Não fiz esse cálculo, posso tentar fazer, porque é só pegar a massa molar dos lipídios e ver o que a gente poderia fazer. É uma boa ideia, fazer uma tabela com todo o mapa, né, das concentrações. Mas o que a gente tem foi... Não, pode falar, por favor. Uma vez eu fiz em aula com os meus alunos, até essa PCL que eu estava usando aqui nesses exemplos, ela é a PCL de 14 mil. Então, ela é, na verdade, de bloco, né, que é ligado por uma unidade de etileno glicol. Então, ela tem 2 OHs como ponta de cadeia, tá? Mas, inicialmente, a gente fazia essas formulações com PCL 65 mil, que é COH numa ponta, né? E aí esse COH interfere mais até no potencial zeta, a gente pode funcionalizar como ácido carboxílico e tudo. Então, o que a gente fez? Eu pedi para os meus alunos calcular quantos COHs a gente teria na interface da cápsula e qual a distância entre um e outro na superfície. Certo. E aí, nem me lembro mais o número, mas eu me lembro da distância, era uma distância de 2 nanômetros quadrados. A cada 2 nanômetros quadrados, a gente ia ter um COH. Então, aí quando eu fiz essa conta, faz muito tempo, eu me dei conta que a gente podia botar mais molécula por fora ainda, porque... Isso é muito interessante. A gente tem trabalhado aqui no laboratório nos últimos anos com uma nanopartícula chamada de cubossomo.
que tem uma parte interessante de ter uma estrutura cúbica interna, lipídica e tudo mais. E a gente percebe que, dependendo do quanto de fármaco que você quer encapsular, você chega até, por exemplo, 10% de moléculas, a gente está falando de uma para cada 10 lipídios, e você já praticamente destrói ou perde muito significativamente a estrutura cúbica interna. Embora você ainda tenha uma nanopartícula, embora o tamanho dela não mude muito, o PDI não mude muito, a estrutura interna é muito alterada por causa dessa molécula externa, mas aí não é a funcionalização. É uma droga mesmo colocada, ela vai ali por interação hidrofóbica e hidrofílica, e depois a gente imagina que o releasing dela, né, que a liberação dela seja um efeito difusivo. Mas é que a gente tem pesquisado, mas acho que seria uma continha interessante para você fazer mesmo, para ter assim, né? E nessas partículas que você funcionalizava com ácido carboxílico, você mexia, brincava um pouco com o pH da solução também, para protonar ou desprotonar esse ácido carboxílico, ou não muito, porque como você queria aplicação mais fisiológica mesmo, não importava muito para você essas variações de pH? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente começou a trabalhar nessas nanocápsulas e eu estou falando a gente porque a Silvia Guterres que me convidou para a área de nano, porque eu era sintética orgânica, né? Então, a gente começou a trabalhar com essas partículas e a gente fez uma formulação, é uma aluna da Silvia, e a gente começou a ver que não tinha muita diferença de eficiência de encapsulação quando a gente botava o fármaco na fase orgânica e fazia as partículas, ou quando a gente fazia as partículas e incubava o fármaco depois. Certo. Tá? Incubação ativa ou passiva dava na mesma. E aí a gente se deu conta que existia esse mecanismo de encapsulação que é interação com o polímero, e não necessariamente distribuição no interior da partícula. Então, a gente até depois fez um algoritmo e acabamos publicando um artigo que mostra que a lipofilia do fármaco, log de D, tá? Log de D, define o mecanismo de encapsulação nas nanocápsulas poliméricas. Então, se a gente tem um log de D entre 2,5 e 3, a gente vai estar majoritariamente distribuído o fármaco na parede polimérica. E se for o log de D acima de 3,5, e principalmente acima de 4, ele vai estar majoritariamente encapsulado no interior, no núcleo oleoso. Que interessante. Que interessante. Então, assim, como é que a gente começou a fazer esse estudo? A gente começou a fazer esse estudo porque a professora Maria José Alonso, na Espanha, ela tinha feito uma comparação de liberação a partir de cápsulas, nanocápsulas, nanosfera e nanoemulsão. E chegou em perfis de liberação semelhantes. E a gente fez isso com o nosso fármaco também, pegamos e fizemos os 3 tipos de formulação e também chegamos em perfis semelhantes. E eu disse, não, mas só um pouquinho. Como é que partículas de estrutura diferente têm o mesmo perfil de liberação? Onde é que está o fármaco? E aí a gente começou a estudar. Acho que a gente levou uns 5 anos estudando esse negócio, até que a gente descobriu que dá para encapsular no polímero. Entendi. E dá para encapsular na interface. E porque a gente tem nanoemulsão que está na interface. Né? E aí, então, e aí o que a gente fez? A gente fez um derivado da indometacina e bloqueamos o COH, fizemos um éster etílico e jogamos ela para dentro da cápsula. Certo. E aí a gente começou a fazer reações interfaciais de hidrólise em soda, tá? E aí a gente começou a fazer os perfis mostrando que quando ela tem um log de D de acho que é 3 por aí, 2,5, 3 por aí, tá? Ela está no polímero, então tanto ela em diferentes partículas, ela vai ter o mesmo perfil de liberação. Mas quando ela estiver dentro, aí a cápsula vai ter a barreira polimérica, a esfera é mais rápido e a emulsão não tem a barreira do polímero. Então ela tem 3 perfis diferentes. Então, Entendi. isso é bem interessante, essa pergunta. Não, é interessante mesmo essa alteração. Obrigado, Eneida. Obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada. Adriana, tem 2 perguntas no chat, mais uma aqui nas perguntas. Eu pedi para a Cíntia abrir o microfone e também o vídeo de vocês. Daqui a pouco a gente vai pedir para vocês abrirem o vídeo para a gente tirar fotinho. Mas quem quiser fazer a pergunta falando, fique à vontade.
Eu vou fazer a primeira pergunta que tá no bate-papo, e, na verdade, tem duas aqui muito parecidas, conforme for, eu já falo as duas para vocês. Então, Alguém falou aí? Eu. Ok. Não, A desculpa, acho que... Tayane Oliveira pergunta para você, diz, olá, boa noite, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber em relação à estabilidade desse sistema, tanto em relação ao pH e a longo prazo de armazenamento, já que é um sistema composto por polímeros. Bom, as nanocápsulas de núcleo lipídico, assim, preparadas com monoinsaturato de sorbitano, triacilglicerol, poliepsilon caplactona e polissorbato 80, tem uma estabilidade cinética bem longa. A gente tem umas formulações assim que foram testadas 6 meses, 1 ano. Até tem um aluno meu que deixou na bancada, depois ele até foi olhar, 2 anos depois continuava tudo igual. Agora, quando a gente começa a pendurar coisa na interface, aí começa a complicar, porque no momento que a gente põe a lecitina junto com o polissorbato, cada reação que a gente faz, a gente movimenta essa interface e o polissorbato se readequa. Por quê? Porque a gente acabou fazendo eu não mostrei aqui, mas a gente fez uma análise por infravermelho, mostrou que a lecitina interage por íon dipolo com a PCl, pelo N+, e o CO da PCl, N+ da lecitina e CO da PCl. Depois a gente tem a interação da quitosana, e aí depois que a gente faz esse recobrimento de interface, aí a estabilidade cinética cai bastante. Eu diria que um mês, mais ou menos, a gente consegue manter essas formulações. E ainda em geladeira, talvez. Uhum. Aí, quando a gente põe o íon metálico e o ligante, aí, dependendo da situação, a gente tem que fazer extemporâneo, ou seja, a gente teria que ter um frasco com a solução das cápsulas, o frasco com a solução do íon metálico, o frasco da solução do ligante, e colocar tudo a reagir na sequência, e na mesma hora que tem lá um tempo de reação, que eu não me lembro de cor para cada uma das situações, né? E aí a gente tem que usar naqueles 15 minutos, 20 minutos ou 1 hora de reação, e aí tem que usar a formulação. A primeira formulação que a gente fez, que estava mais ou menos otimizada, assim, a gente tinha 4 horas de estabilidade. O que para um sistema coloidal é bom, é muito bom. Mas para um produto para ficar na prateleira não dá. Então, por isso que a gente fez essa ideia de ter um kit. Então, a gente fazia os kits aqui, mandava para a USP, porque a minha colaboração é com a professora do CINEP da ALA, né? E a aluna dela lá fazia a reação na hora e colocava ou na cultura celular ou fazia a injeção nos animais. Então, dá tranquilamente para trabalhar dessa forma. Uhum. Legal. Tem uma pergunta que eu acho que vai na sequência. Vou deixar você mais um pouquinho aí, Pietro, que a pergunta do Matheus Cardoso, eu acho que vai nesse sentido. Matheus está por aí? Quer fazer a pergunta? Quer falar? Matheus está aí, sim. Falar senão eu leio aqui, eu estou vendo. Não, Matheus? posso fazer a pergunta. Oi, Adriana, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Muito legal o desenvolvimento do sistema. A minha curiosidade foi parcialmente respondida agora, que é a função da estabilidade coloidal em meios complexos, né? Que quando a gente vai suplementar qualquer meio com soro fetal bovino, por exemplo, geralmente a estabilidade coloidal cai drasticamente, né? Então eu queria saber se vocês já fizeram algum estudo nesse sentido, e o outro é se vocês já fizeram algum estudo de adsorção inespecífica de proteína, principalmente nesses sistemas funcionalizados, porque a gente tem mais de 1000 proteínas, né, que elas são ávidas por adsorverem, são altamente treinadas por adsorver na superfície das partículas, e elas muitas vezes acabam escondendo a funcionalização que a gente deseja, né? Então eu queria escutar um pouquinho de vocês, se vocês já fizeram esses estudos de estabilidade coloidal em fluidos complexos, e se vocês já fizeram alguma investigação para ver
a capacidade de repelir ou não absorver proteínas na superfície quando a cápsula está funcionalizada. Eu tenho um estudo em andamento, mas com esse negócio da pandemia, eu acabei, a gente acho que não concluiu e eu também não tenho o relatório final. Mas a gente tem alguns estudos que mostram que a gente não tem agregação quando coloca, porque, por exemplo, a gente fez hemocompatibilidade, né? Então, eu peguei sangue e plasma, né? Um aluno meu, esse que fez o da SCSV, né? E a gente pegou a cápsula com lecitina, a cápsula com lecitina e quitosana, né? E fizemos várias análises, inclusive, né, de lise de células, e ficou tudo ok, né? A gente tem menos de 5%, eu acho que da quitosana, que aumenta um pouquinho, mas tudo dentro daquilo que é esperado. E a gente tem uma hemocompatibilidade bastante boa para o sistema. Então, isso foi a primeira preocupação que a gente teve. Depois, quando as formulações foram para o laboratório da Dulcinea, a aluna dela, Marcela Cavalcante, fez várias análises e estabeleceu a concentração de nanocápsulas que era possível usar para que não houvesse citotoxicidade em macrófago. Então, ela estudou um pouco esse assunto para que ela pudesse, com segurança, fazer a administração para né, executar o estudo pré-clínico. Agora, sobre as proteínas plasmáticas, é isso que eu estava dizendo, que a gente começou a fazer um estudo, mas não finalizamos, né? Com as diferentes cápsulas que a gente tem no laboratório, o que acontece com cada uma, com esses estudos de absorção de proteínas. Né? Então, isso não tenho para te responder ainda, mas para cada um dos estudos que foram executados, sim, a gente tem sempre a preocupação de saber se a gente pode administrar ou de aplicar, né, a dose que a gente está utilizando. E outra coisa que é importante dizer, que quando a gente faz o estudo em cultura celular, é muito importante a gente verificar o espalhamento de luz ocasionado pelas nanopartículas remanescentes no poço, mesmo quando a gente retira meio, e a gente tem que dar uma lavada e ver se essa lavagem foi eficaz para que não haja interferência por espalhamento de luz quando a gente vai fazer a leitura das placas. E isso a gente publicou nesse do Bulcão, da Raquel Bulcão, 2013, e a gente comenta exatamente isso, que ela achou que tinha toxicidade e tal, eles não, vamos investigar espalhamento de luz, e realmente estava acontecendo, a gente teve que botar um protocolo de lavagem bem maior do que a gente estava fazendo. Tá? Isso é bastante importante. Obrigado. Eu que te agradeço. E aí tem uma pergunta do Pietro, que eu acho que vem sobre a funcionalização também com proteínas, né, Pietro? Estou abrindo aqui o microfone. Não, eu tenho que abrir o microfone. Não tinha aberto. Desculpe. Boa tarde. Adriana, gostei muito do seminário, muito didático, ilustrativo, e a gente se apaixona quando vê essas metodologias assim colocadas. Parece que as coisas são simples, né? É só misturar e está feito. Mas as pessoas que efetivamente fazem sabem que as coisas não são assim triviais e tem os macetinhos e os segredos por trás desse, né? Misturou e está feito. Então, parabenizo pelos êxitos que foram obtidos durante a pesquisa. As minhas perguntas são mais em questões metodológicas, né? Eu trabalho com lipossomos e reconstituição de proteínas em lipossomos, e eu fiquei curioso com as medidas de dicroísmo circular, quando você fez a observação da bromelaína, né, e sua estrutura, quando na nanopartícula. Você não tem problema de espalhamentos para fazer essas determinações? Não, eu não fiz de cloismo circular, eu não fiz. Eu fiz difração de laser e espalhamento de luz dinâmico. E eu achei que no momento tinha alguma coisa de estrutura, então eu anotei errado, foi bem rápido e eu acabei anotando. Não, de cloismo circular eu acho que tem um equipamento que a gente não tem aqui na universidade. Ok.
E outra curiosidade com relação à atividade, especialmente da larotinina, da enzima, vocês fizeram essas determinações de atividade quando a enzima está na nanopartícula. Vocês têm alguma explicação mais do porquê essa atividade aumenta quando ela está absorvida na interface? É mais um fluxo do substrato que torna a cinética mais eficiente ou algo como estabilização da estrutura da proteína na interface da partícula? Eu acho que é pelo gradiente de concentração, porque quando a gente aplica no pocinho, a gente vai ter um gradiente. Porque a gente tem que pensar diferente quando está falando em nanoestruturas, porque quando a gente está trabalhando com moléculas, elas se difundem, né? E no momento que elas, né, a gente tem um volume do poço, então a gente vai ter na camada onde estão as células, a gente vai ter uma concentração limitada das moléculas de bromelina. Mas quando a gente tem a cápsula, cada cápsula tem, sei lá quantas moléculas, porque aqueles 77 mil era de RGD, de bromelina é muito menos que uma proteína. Então, mesmo que a gente tenha assim 2.000 moléculas, né? Eu não fiz a conta da bromelina, mas se a gente tivesse 2.000 moléculas por cápsula, são as cápsulas que estão fazendo o gradiente de concentração no poço. Então, cada cápsula que penetrar na célula está levando consigo 2.000 moléculas de cada vez. E aí que eu acho que faz a diferença. E a gente viu justamente em vários estudos de cultura celular que justamente, provavelmente, o que está acontecendo é a interiorização, né, que acontece de 2 a 4 horas no máximo, né? A gente já vê que a concentração de substância ativa dentro das células é muito maior, já num primeiro momento, por causa da interiorização das cápsulas. É assim que a gente está vendo, né? Talvez a gente mereça fazer estudos, né, e fazer alguns protocolos para conseguir validar isso que eu estou colocando como uma hipótese, né? Não, perfeito. Agradeço e parabenizo mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. O prazer de estar aqui com vocês. Adriana, uma pergunta bem genérica. Por que a lecitina é um bom co-surfactante? Eu sempre fico pensando qual é o papel dela na estrutura como co-surfactante. Você sabe dizer? Bom, a lecitina, quando está em presença do polissorbato 80, ela forma a micela. Então, a gente acabou usando essa estratégia para aumentar a densidade, né, de cargas nessa interface. Por quê? Porque se eu estou com um núcleo lipofílico, que é óleo e monossacárido sorbitano, 2 moléculas neutras. Se eu estou com a PCL, que é neutra, porque eu estou com um dibloco que não tem COH como grupo terminal, eu só tenho OH alcoólico, né? Então é uma molécula neutra. E aí eu estou com polissorbato 80, que é neutro. Então, se eu quero adicionar a quitosana na interface, eu tenho que ter o íon, o contraíon, para poder ligar. E a gente acabou usando a lecitina porque, inicialmente, os estudos todos do ATMFC, eles eram com lecitina e cloronic, que é um tribloco PPO, né? Então, a gente vai ter... Então, ele estabilizava as cápsulas dessa forma, então a gente que trocou os materiais. A lecitina sempre estava lá na cápsula, né? E aí, a gente, quando a Silvia veio para o Brasil, não era fácil de conseguir a lecitina na pureza necessária. Então, ela simplesmente trocou para monossacárido sorbitano e acabou criando uma cápsula nova. Uhum. Né? Então, a gente, depois de ter a cápsula nova, a gente botou de volta a lecitina para poder ligar a quitosana. Tá. Mas eu tenho um estudo que a gente fez comparando a estabilidade cinética das LNCs, né, sem funcionalização de superfície. Então, é LNC com óleo, parede polimérica e polissorbato 80, ou
óleo, parede polimérica, e lecitina 99%. Aí a lecitina que se faz lipossoma, né? Que não é muito adequada como terço ativo. Tá? E aí a gente comparou essas duas situações, mais as correspondentes com monicerato no interior também. Tá? Fizemos 4 formulações. As duas que têm só lecitina, 99%, precipitam. E aquelas Porque ela que não têm... vai querer fazer micela, né? Ela vai querer... Não vai querer fazer micela. E aquelas que têm polissorbato 80, 150, 180 dias depois ainda estão cineticamente estáveis. A gente fez esse estudo para propor o uso de espalhamento múltiplo de luz em temperatura variável como método de determinação ou de previsão, né, da agregação das nanocápsulas em função do tempo. Então, a gente, acho que era 15 minutos, em 15 minutos a gente consegue uma curva de Van 't Hoff e diz essa sim, essa não, essa sim, essa não, e organiza a estabilidade delas. É bem interessante, é um artigo de 2013, se não me engano, da minha aluna Luana Fiel. E o título dele é bem esse, espalhamento múltiplo de luz em temperatura variável, né, para determinar porque a gente determinou a entalpia do sistema. E aí a gente consegue organizar a ordem de estabilidade pela, na verdade, uma constante vezes a entropia. Né? Então, da lecitina tem importância ela ser zwitteriônica e o arranjo dela na superfície junto com o surfactante exatamente, né? Dependendo se é o polissorbato ou o quê. A lecitina vai colocar o N+ para o polímero e vai botar o fosfato para fora, e aí vem a quitosana. Quitosana e liga. Tá. E emendando ainda no co-surfactante, quando você estava falando das quantidades, você tem uma boa proporção de surfactante, né? Na partícula. Isso não gera toxicidade? Não, essa com lecitina e polissorbato a gente fez hemocompatibilidade e não me lembro mais que é a do macrófago e tal. Cada artigo a gente vai botando alguma coisinha assim mais referente ao estudo em questão. Mas da LNC só o núcleo oleoso, que é monicerato sorbitano e triacilglicerol, PCL e polissorbato 80, esse a gente tem uma série de artigos que a gente fez em colaboração com a Solange Garcia aqui da nossa universidade. A gente fez cardiotoxicidade, a gente fez toxicidade aguda e semicrônica, a gente fez intradérmica, a gente fez um monte de coisa, né? E não apresenta toxicidade. Eu estou perguntando porque nas partículas lipídicas, a concentração do surfactante ela é limitada por essa toxicidade. É por isso que eu estou perguntando se na tua não ficou numa proporção que causasse problema, né? Não, às vezes aparece um pouco a toxicidade do polissorbato 80 em determinada cultura celular, né? Isso, às vezes, dependendo da sensibilidade da célula, sim. Aí a gente faz a solução de polissorbato naquela concentração e vê que é ele que está interferindo. Mas aí a gente baixa um pouquinho a concentração das nanocápsulas para fazer análise, e aí, se o fármaco é potente o suficiente, dá tudo certo. Mas essas toxicidades que a gente fez com a Solange é em vivo, no modelo animal. A gente fez também em modelo alternativo de C. elegans. C. elegans, né? Ela trabalha com isso. Tá ótimo. Pessoas, se não tiverem mais perguntas, que eu não estou achando aqui, se alguém tiver, fique à vontade de falar aí. Senão, eu queria agradecer mais uma vez a Adriana e queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer a fotinho do seminário. Posso só Por favor. Eu queria apenas agradecer a professora Adriana Poma, Adriana, em nome da sociedade, tá? Pelo seminário, foi muito bom, muito interessante. Professora, muito obrigado. Eu também queria agradecer você. O Jabá já fez o agradecimento em nome da sociedade, mas foi uma palestra muito boa mesmo, muito interessante. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer.
Isso aí, Obrigado, gente. professor. A pandemia não acabou, tá? Lava as mãos, máscara, distanciamento social, por favor. Massa. Então tá bom. Tá, joia, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. A gente se vê na semana que vem de novo, então. Tchau.